Boa noite. Já quero começar a agradecer aos que são credenciados ao Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, àqueles que querem se credenciar, aqueles que ainda estão em dúvida de conhecer um pouco sobre o Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto interessante, como sempre, abordando assuntos de relevância. Hoje nós vamos falar sobre como, de que maneira nós podemos sair de uma situação de endividamento para uma situação de superação. Porque a live de hoje, a gente vai falar sobre pessoas que foram muito bem-sucedidas e hoje estão endividadas. Mas a boa notícia é que tem solução. Tem solução. O que nós precisamos entender é que atrás de toda dívida existe uma dependência emocional muito grande. Então, se você conhece alguém que está endividado, compartilha, pede para acompanhar a gente nesse debate, nessa live tão interessante que nós vamos ter hoje, porque você vai ajudar muita gente, principalmente depois da pandemia. Quantas pessoas que eu conheci que eram pessoas muito bem-sucedidas e hoje estão endividadas. Então, por gentileza, você que conhece alguém que está endividado, compartilha essa live. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito. Nós passamos por um período, que eu tenho que não tem como dizer que foi um período da pandemia, que é um marco na história da humanidade. Porque se a gente fosse pensar só na pandemia, mais de 700 mil pessoas morreram. E de cada uma pessoa que morre, 10 membros da família são afetados. Então nós estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas que estão em luto, só falando do coronavírus. Você imagina as outras doenças, as outras enfermidades, as tragédias de chuvas. Por exemplo, só numa cidade aqui próxima, em Petrópolis, 300 pessoas morreram numa enchente, mas centenas e centenas de cidades foram afetadas no Brasil. Quantos comerciantes que eu conheci que hoje perderam o seu negócio? Quantas lojas fechadas? Quantas redes quebraram? Quantas pessoas que eu conheci que eram muito bem-sucedidas e hoje estão quebradas? Vou te dar um exemplo de uma pessoa só. Eu conheci uma pessoa que ele tinha 37 lojas de eletrodomésticos. Você imagina? Ele tinha 37 lojas de eletrodomésticos espalhadas por todo o estado, só em pontos muito bem colocados. Imagina, cada ponto desse custava em torno de 30, 40, 50 mil aluguel. Tinha uma casa de 8 milhões que ele vendeu por 3, porque o filho, quando viu o pai perdendo tudo, cometeu suicídio dentro de casa. Até o helicóptero que ele tinha pegou fogo. Então vocês não têm noção, principalmente de pós-pandemia, quantas pessoas que eram muito bem-sucedidas, por não saberem lidar com a questão financeira, por não saberem administrar de forma adequada a sua vida emocional, principalmente, porque escreve o que eu quero dizer para você: toda dívida
toda dívida existe um dependente emocional por trás. Então, vou pedir mais uma vez, se você conhece alguém que está endividado, compartilha, pede para ele assistir com a gente essa live. Você não sabe o bem que você vai fazer para essas pessoas que estão endividadas. Então, convide ele. O conselho está aqui para ajudar a cada uma dessas pessoas. Ou você, que talvez também um psicanalista. Quantos amigos, colegas que eu conheci psicanalista, que tinham seus consultórios e depois fecharam seus consultórios porque não tinham como pagar o aluguel. E hoje a maioria que superou está atendendo online. Quantos profissionais eu conheço que não têm um espaço para atender e sublocam o espaço? Então, esse debate que nós vamos fazer hoje, eu vou deixar até aberto o debate, que se você conhece alguém que deve, convide ele para participar dessa live. Convide, você vai estar ajudando. Qualquer pessoa que você conhecer, ou da sua família, um amigo, ou pessoas próximas, que estão endividados, convide eles para participar. Peça eles para assistir essa live. Porque até quero trazer um alerta aqui para vocês. As pessoas que não sabem lidar com a perda, enquanto a pandemia, enquanto o coronavírus se tornou uma epidemia, o suicídio virou uma pandemia. Porque as pessoas não sabem, não aprenderam e precisam aprender nessa noite a lidar com as perdas. Então, sem ser repetitivo, vou lhe convidar mais uma vez, solicitar para você. Eu não posso pedir o que a pessoa tem que fazer, eu posso sugerir. Convide pessoas que você conhece que estão endividados a participarem dessa live. Que o assunto que nós vamos compartilhar e vamos debater nessa noite é de que maneira um endividado pode sair da situação que se encontra. Bom, eu não sei se você já pensou, se você tem alguém na sua família, alguém próximo a você, que tem uma dívida. Como ajudar essa pessoa que está endividada? Primeira coisa que eu quero te dizer para você. De uma coisa você pode ter certeza, não é pagando a dívida dele. Porque a pessoa que está endividada, que deve, hoje no mercado, ou às vezes até, vamos colocar aqui inicialmente, uma pessoa que deve, vamos supor, uma pessoa que deve 30 mil. Se ele não superar a dependência emocional que ele tem de alguém, e alguém for lá e pagar a dívida dele, pode ter certeza que ele vai continuar e vai criar mais dívida. Porque ele sabe que tem alguém que depende emocionalmente dele, que vai arcar com o seu compromisso. Por exemplo, se você estivesse devendo alguém, a quem você pediria ajuda? Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que talvez ligariam para o pai, ou talvez outros ligariam para a mãe, ou talvez uns ligariam para o avô, para a avó,
Porque ele sabe que na cabeça dele alguém é dependente emocional dele. O que eu conheço de pessoas, às vezes com 30, com 40 anos, que o pai paga aluguel, paga condomínio, dá carro, paga até a pensão dos filhos dele, ainda cobre toda a alimentação dele e ainda paga até as drogas que ele usa. Aí você começa a analisar, vamos analisar como profissionais. Por que ele vive esse estilo de vida? Porque ele sabe que ou o pai ou a mãe, no caso desse específico que eu estou te falando, depende emocionalmente dele, do seu estado emocional. Em função de quê? Vou repetir, toda dívida, toda pessoa que deve, a princípio, ele tem alguém que depende emocionalmente dele. Ele sabe que alguém vai cobrir a dívida dele. Então, não é você pagando a dívida que você vai ajudar. Porque esses que eu conheço, que eu estou citando, eu vou continuar citando, se você pagar a dívida dele, se ele deve 30 mil no mercado hoje, e você pagar a dívida dele, daqui a pouco ele vai dever 30 mil novamente. Porque ele sabe que tem alguém que vai arcar com a falta de responsabilidade dele. Então não é pagando que você vai ajudar. Aqui o que a gente precisa entender é a diferença, que eu não tenho que ter aqui empatia, tudo bem, é você se colocar no lugar do outro. Mas que a pessoa precisa assumir as suas responsabilidades, porque o homem, ele só pode fazer a dívida que ele tem condições de pagar. Mas ele está se esforçando para pagar. Está se esforçando como? Ele está buscando emprego? Ele está tentando negociar a sua dívida? Ele está tentando, por conta própria, a tentar resolver a sua questão? Não. Vou perguntar novamente, se você estivesse devendo para alguém, para quem você ligaria? Para quem você ligaria? Se você estivesse devendo alguém, para quem você ligaria? Então, não é você tendo pena de quem está devendo, é que você vai ajudá-lo. Com certeza não. É você deixando ele arcar com as suas responsabilidades. Eu atendo pessoas o dia inteiro, hoje mesmo eu atendi um a um, que a mãe paga o aluguel dele, a mãe paga a análise dele, a mãe paga o aluguel, o condomínio, a alimentação e ainda paga as drogas que ele usa. E se ele quer sair, ele quer passear, ele acha que a mãe tem a obrigação, porque depende emocionalmente dele, de pagar o Uber, de pagar o cartão de crédito dele, de pagar para ele passar a noite tentando usufruir uma vida de boêmio, ou na Lapa, ou em Botafogo, como se a mãe tivesse a obrigação emocional de pagar. Em função de quê? Ora, aí vem um apelo emocional. Se a pessoa foi homem para chegar na boca de fumo, comprar droga, fazer dívida com traficante,
ele tem que ser homem para pagar. É você, se você quer se libertar também dessa dependência emocional que você tem, não é você pagando a dívida dele que você está ajudando. Porque senão ele sabe que todas as vezes que ele fizer dívidas, vai ter alguém dependente emocional para pagar. Então, é você fazendo ele acreditar em ele mesmo. Tipo, olha, eu acredito que você tem capacidade de trabalhar, de negociar, de arcar com as suas responsabilidades e de cumprir com seus compromissos. Eu estou cansado, às vezes, de observar e de ver, não sei você, pessoas com 30, com 40 anos e os pais idosos, ou o avô idoso, tem que pagar pelo luxo que ele acha que você tem a obrigação moral de manter. Então, Erich Fromm, eu gosto muito de Erich Fromm, que é o pai da cultura americana, ele disse que você só vai alcançar o ápice da sua liberdade, quando você cortar todos os laços que te prendem. E o primeiro laço que você tem que cortar é esse laço de dependência emocional, seja com seu filho, seja com seu neto, seja com o esposo, com a esposa. Entender que cada um tem condições de viver e de sustentar e de trabalhar e de cobrir as suas próprias despesas. Olha, você vê, eu acredito que eu tenho vários amigos que têm aproximadamente a mesma idade que eu, que estão até essa hora da noite trabalhando. Eu estava atendendo, comecei a atender hoje 8 horas da manhã e atendi até 7 horas da noite. E tem 63 anos, vou fazer 64. Aí eu fico às vezes vendo pessoas novas, 16, 17, 18, 20 anos, com toda a energia, com toda a disposição, dormindo até meio-dia. Dormindo até meio-dia. Quantas coisas eu fiz na parte da manhã? Quantas coisas eu fiz durante o dia? E às vezes chegar em casa, né? Eu conheço pais e mães que às vezes passam por isso, e avós. O sujeito está assistindo televisão. Está lá na Netflix, bebendo, comendo, morando bem, porque acham que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, depende emocionalmente. Então, essa dependência emocional é que tem que ser rompida. Não é você tendo pena de quem deve, é que você vai estar ajudando ele. Não, com certeza não. Porque se você demonstra que tem pena dele e que vai ajudá-lo, ele vai continuar fazendo dívida. Porque tem pai, já vi pai, mas meu Deus do céu, ele está devendo o traficante, o traficante vai matar ele? O agiota vai matar ele? Olha como que tem pessoas que são vítimas, reféns, emocionalmente, desse tipo de situações. Então, vamos lá. Mais uma vez, você conhece alguém que é endividado, não trabalha, e ainda está sendo sustentado pelo pai ou pela mãe, ou pelo avô, ou pela avó, compartilhe essa live com ele. Porque a única forma que a gente tem de restabelecer a hombridade
de uma pessoa que só anda endividado, ou que às vezes já foi até bem cedido, mas hoje só anda endividado, é dizendo o seguinte: olha, eu sou seu amigo, eu gosto de você, te admiro, mas eu acredito que você tem condições de arcar com seus compromissos. O que nós temos que fazer é fortalecer a estrutura psicológica dele e não ajudá-lo financeiramente. Vai dizer, você tem condições de pagar. Você tem condições, sim, de cumprir com seus compromissos. Não é você ajudando financeiramente que você vai estar contribuindo. Pelo contrário. Que aí ele vai se tornando cada vez mais frágil e achando que vai ter sempre alguém para cobrir os seus compromissos. Então, o que nós devemos fazer? É encorajar a pessoa, sim, encorajá-la, a acreditar que ela tem condições. Ah, mas ele está devendo muito. Mas se ele deve, eu quero voltar a dizer para você, todo homem que deve, ele sabe até quanto pode dever. Ou se ele desequilibrou financeiramente, por ser dependente, ou por ter feito, não trabalhar e ainda achar que tinha alguém que tem que ter a responsabilidade de cobrir as suas despesas, e aí começa a fazer dívida com um agiota, começa a fazer dívida com traficantes, começa a fazer dívida com terceiros. Não é pagando que você está ajudando, pode ter certeza. Mas sim, você precisa, muitas vezes, saber dizer não. Eu gosto muito de falar através de exemplo. Uma vez eu conheci uma avó que o neto dela só comia nos restaurantes mais caros. Ela pagava o aluguel dele, pagava em torno de 8 a 12 mil a sua faculdade. Ele, em vez de andar de ônibus, só andava de Uber, porque os avós pagavam tudo. E um dia eu encontrei com ela, a senhorinha já com uma certa idade, o seu joelho machucado. Eu falei, senhora, por que a senhora não vai no médico procurar alguém para poder ajudar a senhora a resolver essa questão do joelho? Ah, porque eu tenho que ajudar meu neto a pagar as contas. Porque eu tenho que ajudá-lo a pagar a faculdade. Eu disse, mas espera aí, ele tem 30 anos. Ele não pode andar de ônibus? Não, tem que andar de Uber, que a senhora tem que pagar, e a senhora não tem dinheiro para resolver a questão do seu joelho, mas ele tem dinheiro para só andar de Uber, porque a senhora está pagando, fazendo festa no apartamento, só come nos melhores restaurantes, e qualquer coisinha que se a avó negasse alguma situação para ele começava a dizer, ah, não, eu vou me matar, ah, a vida não tem sentido. Começa aquela chantagem emocional que muitas pessoas, infelizmente, por não saberem como lidar com a situação, acabam caindo na chantagem emocional do endividado. E esse fato, se você pagar, pode ter certeza que a pessoa vai continuar mantendo essa dependência emocional de você. Então, a gente tem que fazer o corte dos laços. Eu gosto muito da cultura judaica, que diz que o pai e a mãe adquirem a sua carta de alforria quando os filhos completam 23 anos. Porque tudo que você podia fazer, tudo que você poderia ajudar, dando alimento, vestimento, plano de saúde, pagando ensino, as melhores escolas, faculdade você fez. Então, eu não tenho que me sentir culpado pela dívida que o outro ocasionou. Ou não é pagando a dívida que você vai ajudar, é você encorajando a pessoa. Diz, olha, vou voltar a dizer, eu sinto muito,
eu te perdoo pelo que você fez, eu te amo, mas eu te admiro e eu sei que você tem condições de trabalhar e de arcar com a dívida que você fez. Ah, mas ele está devendo tanto no mercado. Se ele está devendo, ele vai conseguir, porque o homem tem um poder muito grande de se ressignificar. Esse que eu citei no início do exemplo, que tinha 37 lojas de eletrodoméstico e que o filho cometeu suicídio dentro de casa porque viu o pai perdendo tudo, hoje ele se ergueu novamente, porque ele conseguiu libertar-se das amarras emocionais da dívida. Começou a trabalhar, coisa que nunca tinha feito, trabalhou, montou um comérciozinho menor do que as 37 lojas que tinha, e hoje, se você quer saber, já está com 12 lojas novamente. Agora, eu quero contar até um fato interessante, se você não conhece, mas muitas pessoas conhecem, é muito conhecido. Aquela fábula da vaca. Qual é a fábula da vaca? Era um mestre, junto com seu discípulo, foi visitar na época um senhor que tinha umas terrinhas e ele tinha uma vaquinha. E tudo que eles comiam, bebiam, usufruíam dentro de casa era em função dessa vaca. E aí ele tratou muito bem o mestre, tratou muito bem seu discípulo. E o mestre, quando foi embora, assim que ele saiu da sua casa, ele foi e matou a vaca do sujeito. O discípulo ficou meio que indignado, mas mestre, nós somos tão bem tratados, fomos tão bem cuidados. O senhor vai lá e mata a única coisa que tem do sustento da família? O mestre não falou nada. E foi embora. Muitos e muitos e muitos anos depois, né, já até faleceu, esse discípulo resolveu voltar para saber como que estava aquela família que o mestre tinha matado a vaca. Quando ele chegou lá, ele nem acreditou. Ele viu uma fazenda linda, cheia de gado, cheio de tudo que você pode imaginar, de frutas, de verduras, de plantações, de caminhões exportando os produtos que eram produzidos dentro da propriedade. Aí ele chegou para o porteiro e falou: olha aqui, eu conheci um casal com uns filhos que tinham aqui, que eles tinham uma vaquinha. E o que eles fizeram? Eles faleceram, o que aconteceu com ele? O porteiro falou: não, eles são donos da fazenda. Ah, como assim? Eles são donos da fazenda? Ele disse: não, porque veio um homem muito sábio aqui. Veio um homem muito sábio. E quando viu que ele tinha uma vaquinha e que toda a sua vida dependia daquela vaca, ele a matou. E quando ele a matou, então, tanto o pai como os filhos disseram: bom, agora nós temos que trabalhar. Começaram então a arar a terra, a plantar, a vender os produtos que tinham. Todo mundo começou naquele esforço, naquele coisa, e hoje se tornaram milionários. Mas para isso precisou cortar a dependência emocional da vaca. Então, se você acha que é um dependente emocional de alguém que tem alguma dívida, não é pagando a dívida que você vai ajudar. Mas é você fazendo a pessoa acreditar em si mesma, que ela pode, que ela tem condições, que ela pode se levantar, que ela pode trabalhar, que ela pode arcar com os seus compromissos. Não é passando a mãozinha na cabeça, mas pelo contrário. É você mostrando a pessoa que você acredita nela, que ela pode superar, que ela pode reconstruir a sua vida. E com certeza as pessoas que assim fizerem vão conseguir pagar as suas dívidas. Então,
O Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica está aqui para poder ajudá-los. Porque o tema dessa coisa é o seguinte: pessoas que foram muito bem sucedidas e hoje estão endividados. O que eu quero dizer para você? Se você está endividado, é hora de você romper os laços. E não usar alguém como escora. Porque Erich Fromm diz o seguinte: você quer ser feliz, quer ser bem realizado e quer ser bem sucedido, derrube as escórias que o sustentam. Porque tem muita gente que gosta de viver escorado nos outros. Eu me lembro que eu aprendi, inclusive, desde cedo, ainda quando era adolescente, a gente tinha uma brincadeira que era um pouco meio sem graça, mas me ajudou, me ensinou, que não tem essas pessoas que têm mania de tudo que se vê, escora. Tudo que vê, escora. Então, eu não podia ver uma cadeira, não podia ver uma mesa que eu escorava. Aí vinha meu tio lá e derrubava. Quantas vezes eu fui de boca no chão? Aí quando eu me levantava aborrecido, ele dizia: olha, quem mandou você colocar todo o seu apoio, o seu peso, o seu corpo em cima dessa cadeira? Então, a gente tem que aprender a romper as escoras. Aprender a andar em cima das nossas próprias pernas. Aprender a superar as nossas próprias questões. Porque tudo começa e é administrado na mente. Se eu entender que eu posso, e eu quero, e eu devo, eu consigo. Mas eu preciso eu trabalhar na minha estrutura do meu inconsciente para que eu possa alcançar as coisas que eu quero. Então, toda dívida pode ser paga. Pode ter certeza disso. Toda dívida pode ser paga. Desde que você se esforce, estimule para que o devedor ele entenda que ele tem condições de arcar com aquilo que ele assumiu. E sair da situação do comodismo para a situação de trabalhar. Tem até um fato que eu gosto muito de citar, de uma mãe que, vendo a sua filha crescer, chama mãe pássaro. A mãe, vendo a sua filha crescer, a mãe pássaro, chega para sua filhinha e diz: olha, minha filha, a beleza da sua vida estão nas suas penas. Porque com as penas você pode criar asas, com as asas você pode voar, pode conhecer a floresta, pode conhecer a montanha, pode conhecer a cidade, as paredes da cidade, e pode encontrar alimento com as suas próprias mãos. Mas um enganador sentado no banco da praça, vendo a menina crescer, chegou para ela e disse: olha, para que você vai se arriscar? Vai que você se machuque no meio dos espinhos, no meio das matas, nas paredes da cidade. Pode até ser comida pelos animais. Não seria bem mais cômodo, toda vez que você sentir fome, você me procura, me dá uma pena e eu lhe dou 5 minhocas? Aí a menina achou mais cômodo, toda vez que sentia fome, ela trocava uma pena por 5 minhocas. Só que chegou um momento da vida que as suas penas acabaram. E aí ela perdeu o mais belo da vida, a capacidade de voar, de chegar aonde pudesse chegar e de alcançar alimento com as suas próprias mãos. Aí, eu sei, eu não faço uso, e jamais faria, se fizesse, diria, não faço uso. Existem vários aplicativos
de relacionamento, que às vezes até determinadas meninas novas, que estão se trocando por migalhas. Estão se trocando porque não querem trabalhar. É mais cômodo, né? Ter alguém para sustentar. Só que eu digo, olha, uma hora a beleza acaba. E você vai perguntar, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? É mais cômodo? Ou será que é o caminho mais difícil? Porque vai chegar um momento da vida que você vai dizer, o que eu fiz da minha vida? Então, você pode superar? Pode. E a você pai, a você mãe, a você avô, a você avó, que me escuta nessa noite. Como ajudar uma pessoa endividada? Com certeza não é pagando a dívida dele. Se você quer realmente ajudá-lo, encoraje ele a trabalhar, a ele buscar, através dos seus próprios esforços e recursos, para arcar com seus compromissos. Porque se você pagar a dívida dele, pode ter certeza que ele vai recorrer a você novamente. Pode ter certeza que ele vai te procurar de novo. No primeiro momento que a coisa apertar, ele sabe para quem recorrer. Então, corta esse laço. Pense em você. Isso não é egoísmo, você pensar em você, você investir em você, você amar você, você curtir você. Porque isso é questão de que você trabalhou para isso. De que você conquistou através do seu trabalho, dos seus esforços. Você conseguiu. Então esse dinheiro é seu. É porque tem pessoa que acha que não merece. Pelo contrário. Se você trabalhou para alcançar 10 mil, 100 mil, é porque você esforçou-se e trabalhou para isso. Então isso é seu. Não é eu abrindo mão de fazer alguma coisa por mim, de investir naquilo que eu conquistei com trabalho, com esforço, com luta. Não é pagando a dívida de quem não teve compromisso que eu vou me realizar. Pelo contrário, você vai ser refém. E a pessoa vai saber que sempre vai poder ter você como escolha. Tem até um ditado que é meio chulo, mas eu digo o seguinte: enquanto São Jorge tiver cavalo, ele não anda a pé. Enquanto São Jorge tiver cavalo, ele não anda a pé. Então não seja cavalo de ninguém. Se você quer ajudar, estimule. Aprenda a dizer não. O não também faz parte do jogo. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer para a pessoa, você tem condições, você pode superar, você vai vencer, você vai conseguir, você vai alcançar. Eu confio em você. Eu acredito que você tem condições de arcar, já que você ocasionou a dívida, você tem condições de arcar com aquilo que você assumiu. Então, você pode fazer isso. Desde que você tenha amor por si mesmo, que você tenha amor próprio. E com certeza, se você precisar de auxílio, o conselho vai estar aqui para auxiliar. Agora, se você é dependente emocional e está sendo explorado por essa dependência emocional, nos procure. O conselho está aqui para poder ajudá-lo. Porque o que eu conheço
de pessoas que hoje estão vivendo muito felizes, muito bem-sucedidos e muito realizados, em função de terem rompido com esses laços emocionais, você também pode. Você também vai alcançar. Então, como presidente do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, quero desejar sucesso, uma excelente noite para você e dizer o seguinte: se você conhece alguém que está endividado, não pague a dívida dele. Pelo contrário, estimule ele, incentive ele, fala que você está ali para poder torcer por ele, mas que ele vai conseguir. Que o dinheiro que você conseguiu é seu. É seu. Foi fruto do seu trabalho. E você merece isso, porque se você trabalhou para alcançar 10, você merece 10. Se você trabalhou para alcançar 100, você merece 100. Não caia na cilada do vitimismo. Não caia na cilada que muitas às vezes vão querer prendê-lo emocionalmente, querendo dizer, não, mas fulano de tal vai matar, sujeito vai matar. Ora, você não foi homem para fazer a dívida? Seja homem para pagar. Eu confio em você, eu acredito em você e eu sei que você vai ter condições de arcar. Ah, mas a dívida é muito grande. Mas você consegue. Você consegue, você vai superar, você vai vencer e você vai pagar suas dívidas. Então, como ajudar uma pessoa endividada? É estimulá-lo por conta própria, com seus recursos próprios, dele a pagar a dívida que ele tem. Porque o que você ganhou é seu. Então, foi merecimento seu. E aproveite aquilo que você conquistou. Invista em você. Tem uma palavra que eu gosto que é xamânica, que diz, ama-me, ama-se a si mesmo. Cure a si mesmo. Cuide de si mesmo. Então essa é a palavra do Dr. Edson Ribeiro, do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica, para você que tem alguém endividado na família. Com certeza, se ele souber que tem alguém que depende emocionalmente dele, ele vai ligar para quem? Se ele ligar para você, às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó, diga para ele, olha, assim como você fez a dívida, você tem condições de pagar. Eu acredito em você. Eu aposto que você consegue. Eu acredito nas suas condições. O homem tem uma capacidade incrível de se reerguer, de reconstruir a sua vida. Se a gente for ver os exemplos da humanidade, as pessoas que foram bombardeadas, que foram atacadas, hoje são exemplos de pessoas bem-sucedidas. Essa é a nossa palavra e eu espero que você consiga isso. Que você rompa todos os laços que te prendem, que derrube as escórias que o sustente e que alcance e que entenda que você é merecedor daquilo que você conquistou. Para você investir em você, porque o que você ganhou é seu. Você fez. Tem gente que acha que não merece. Não, se você trabalhou é porque você, se você conseguiu é porque você mereceu. Porque você trabalhou para conquistar, para conseguir, para realizar, para chegar onde você chegou. Porque você é um guerreiro, você é um lutador, você é esforçado. E você é digno de usufruir daquilo que você conquistou.
Que Deus abençoe a todos, nos dê uma boa noite e até o próximo encontro.